As cores guiam e influenciam sua vida. Pantone e o químico Lawrence Herbert mudaram o mundo. Sabe como? Você já reparou quando veste algo ou entra em um lugar onde uma cor predomina, que o seu comportamento pode mudar? A publicidade e grandes marcas usam as cores para estimular e te convencer a escolher produtos, serviços e lugares para frequentar. E isso nos afeta diariamente. Tanto que há estudos sobre a psicologia das cores. Cor é a luz refletida de volta para nós. Essa luz afeta a vida do planeta e de todos os seres que a habitam. Nossa fonte de energia mais importante é a luz do Sol, e todo o espectro de cores é derivado da luz da qual dependemos para existir. As cores interferem na vida prática e material, como também influenciam e impulsionam o comportamento, seja no mercado da moda, decoração, publicidade, arte, e ditam a cadeia produtiva e economia global. Este é o conceito prático e objetivo do uso das cores. No início dos anos 1960, o químico Lawrence Herbert juntou-se a uma gráfica em Nova Jersey, Estados Unidos, que era especializada em tabelas de cores para moda, comércio e indústrias farmacêuticas. Ele notou como era complicado para os designers, agências de publicidade e tipógrafos identificarem as cores exatas por seus nomes. Por exemplo, quando dizemos vermelho vivo ou azul esverdeado, o termo é muito amplo para resumir as matizes de luz e sombra. Você já ouviu falar em cores quentes ou frias? Daí o método da época causava erros e era difícil para os profissionais se comunicarem. Imagine uma estante repleta de produtos de uma marca e o seu rótulo conhecido mundialmente não tivesse a mesma cor exata? O vermelho da Coca-Cola é único, por exemplo. Em 1962, ele criou a empresa Pantone, que começou como um sistema de padrões gráficos para profissionais e designers. Criou então a linguagem universal das cores, ao elaborar um guia para reduzir as variáveis, com uma linguagem objetiva e numeral. Assim, em qualquer impressora do mundo, seria possível obter a cor de maneira precisa. Pantone tornou-se a mais famosa do mundo, sinônimo no design. Lembram da cor amarela, exclusiva dos Minions, aqueles personagens de animação? Ou a cor única verde azulada das embalagens da joalheria Tiffany? Foi uma parceria com a Pantone. Hoje a marca da Pantone é líder pela estratégia de Herbert, que criou um sistema de combinações com nomes e números como padrão internacional usado pelas indústrias. Há uma curiosidade que tem sido tradicional há muitos anos. Você sabe como surgiu a tendência da cor do ano, que afeta todas as áreas da comunicação, o desenvolvimento de produtos, eventos e decisão de compras? Foi um momento decisivo e histórico no planeta chamado a virada do milênio, que motivou um amplo trabalho de marketing da Pantone. E como aconteceu? Bem, a virada de 1999 para o ano 2000 causou imensa preocupação com a tecnologia da época, ainda que bem diferente da atual, pois a configuração dos sistemas
não estava preparada para seguir dos anos de 2000 em diante. Isso gerou muita tensão, pois a tecnologia não reconheceria o ano 2000 e voltaria para 1900. O problema foi chamado de bug do milênio, que felizmente não aconteceu e nem parou o planeta. Movida por uma estratégia vencedora, a Pantone escolheu o que foi chamado de a cor do milênio. Era uma cor azul suave como o céu, que buscava trazer paz e aliviar a tensão da virada do milênio. Desde então, a empresa lança todos os anos uma cor que será tendência. A cor é eleita baseada em estudos comportamentais da sociedade e como estilo para deixar o que passou no ano e trazer alguma positividade ao próximo ano. E para quem não consegue ver as cores, saibam que mesmo assim elas estimulam e afetam a sua vida. E se hoje temos tantas cores e nuances organizadas para aplicação em nossas vidas, é graças ao método genial de Lawrence Herbert.